Vocês já ouviram falar de um livro que se chama A Boa Sorte? Meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e Psicologia. Eu trabalho com atendimento psicológico e também com a psicologia na empresa. Eu vim falar desse livro porque ele faz uma diferenciação entre sorte e boa sorte. E ele diz o seguinte: sorte é quando a gente tem uma sorte assim eventual, tipo ganhamos na loteria, ganhamos uma herança, isso é sorte. A boa sorte é aquilo que depende da gente, o que você tem que fazer para então ter uma boa sorte. Esse livro vem contando uma fábula que diz que tinha um mestre e ele falou o seguinte: vai nascer um trevo de 4 folhas dentro de uma floresta. E quem tiver esse trevo de 4 folhas, o cavaleiro que tiver esse trevo, vai ser um cavaleiro que vai ter uma sorte para tudo. Ele vai ter sorte financeira, no relacionamento, nos materiais, em tudo. E aí, várias pessoas que estavam lá assistindo esse mestre falar foram saindo. Falou assim: ah, isso não é sorte, não. Conta outra, né? Inventa outra, porque isso é impossível. Como que numa floresta inteira a gente vai achar um trevo de 4 folhas? São hectares e hectares de terra. É impossível. E sobraram só 2 cavaleiros. E aí o mestre falou assim: mas então, vocês vão embora ou vocês vão querer a boa sorte? E aí eles falaram: não, a gente quer. Então os dois saíram em partida pela floresta, demoraram muito para chegar lá. E quando eles chegaram até essa floresta, restavam apenas 5 dias para que se cumprisse essa profecia, né, de que ia nascer o trevo de 4 folhas. E aí eles foram perguntar primeiro, mais um de cada vez, né? Eles foram perguntar para um gnomo. Lá, o gnomo que entende tudo de terra, né? Então ele vai saber sobre esse trevo de 4 folhas. E aí eles fizeram da seguinte forma: um deles, o primeiro, né, perguntou para o gnomo, falou assim: ó, gnomo, eu preciso de um trevo de 4 folhas que vai nascer aqui. E aí eu preciso que você me fale onde que você acha que pode nascer. E o gnomo falou assim: não, trevo de 4 folhas? Aqui nunca nasceu trevo, não tem como nascer trevo. Que ideia esquisita. E aí esse cavaleiro falou assim: eu acho que você está mentindo para mim. Eu acho que você sabe sobre esse trevo, você não quer falar. E o gnomo ficou super aborrecido, né? Como assim? E saiu furioso, os dois. O outro cavaleiro, ele fez a mesma pergunta, né? Queria saber do trevo de 4 folhas que vai nascer, e o gnomo já estava explodindo de raiva. E ele ainda virou e falou assim: mas que coisa, todo mundo vem falar desse trevo hoje, que ideia é essa? Não vai nascer trevo de 4 folhas aqui, não tem condição de nascer trevo. E aí ele foi saindo assim, mas o outro cavaleiro falou assim: não, mas espera aí, para um tiquinho. Por que que não tem como nascer um trevo de 4 folhas aqui? E ele falou assim: ó, aqui a terra é uma terra muito compacta, muito dura. Então precisa arar essa terra, precisa de dar um adubo para essa terra. O adubo só tem lá em tal lugar que você precisa buscar. E aí esse cavaleiro saiu e pensou: ah, mas eu não tenho a menor ideia de onde vai nascer esse trevo de 4 folhas, mas eu vou fazer a minha parte. Então ele arou aquela terra, um pedaço, né? Buscou o adubo onde o gnomo falou que teria, e ele adubou aquela terra. E daí por diante, ele veio buscando várias informações para que possibilitasse que nascesse o trevo de 4 folhas. Então, se precisava aguar a terra, ele aguava. Tudo que foi preciso, tudo que orientaram, ele fez. O outro cavaleiro, já acreditando que era meio impossível, ele ficou lá só esperando, tentando encontrar cadê o trevo de 4 folhas. No dia previsto, passou uma chuva e aí essa chuva também liberou várias sementes, mas liberou na floresta inteira, em tudo quanto é parte da floresta. Só que apenas a parte que estava preparada poderia nascer o trevo de 4 folhas, ou seja, aquela terra que aquele cavaleiro preparou toda. Então ali, como caiu ali também, né, uma semente, ali brotou o trevo de 4 folhas. Enquanto o outro cavaleiro não teve nada, porque a terra não foi preparada, nada foi feito. Então não tem como nascer trevo de 4 folhas dessa forma. Moral da história, né? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente pode até ter sorte, mas a gente precisa ter a boa sorte. Nós precisamos fazer aquilo que nos compete, aquilo que está nas nossas mãos.
Será que a gente está fazendo? Será que a gente está se esforçando? Ou está igual aquele outro cavaleiro que ele simplesmente ouviu que era impossível, que era difícil, ficou desacreditado, imaginou que não podia ser, e aí ele foi deixando para lá e ele não fez a parte dele. Ele nem quis saber, ele nem perguntou. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de ação. É essa a dica que eu deixo aqui para vocês, né? Vamos ter curiosidade com as coisas, vamos perguntar e vamos agir, porque a gente precisa da ação para então ter a nossa boa sorte.